gente, meu nome é Amanda. Meu nome é Maria Eduardo. Hoje nós vamos falar sobre raiz quadrada. Para vocês que não sabem, este é um símbolo que representa raiz quadrada. Que se chama radical. Vocês vão ver ao meio da explicação. A aplicação da função raiz quadrada a um número racional dá em geral a origem de um número algébrico. Radical x é racional se e somente se x puder ser representado por uma razão entre dois quadrados perfeitos. Por exemplo, o radical de 2 é irracional. Ver artigo raiz quadrada de 2. Geometricamente, a função raiz quadrada transforma a área de um quadrado no comprimento do seu lado. Admita-se que x e a são reais e que x elevado a 2 é igual a a, que pode ser qualquer número, e que se quer determinar x. Um erro frequente é aplicar a função raiz quadrada e concluir que x é igual a raiz quadrada de a. Isso é errado. Tal não é verdade, uma vez que a raiz quadrada de x elevado a 2 não é x, mas sim o seu valor absoluto, x, uma das propriedades acima mencionadas. Portanto, apenas se pode concluir que x igual a o radical a, ou, de outra forma, que x igual a o radical a. Quando se pretende provar que a função raiz quadrada é contínua ou diferencial, ou no cálculo de certos limites, a seguinte propriedade é de grande utilidade. Então, aqui eu vou mostrar um pouquinho a vocês essa propriedade. X, que é menos o radical de y, que é igual a x. Aí eu vou fazer aqui embaixo, viu, gente? É mais, são mais, aí aqui, número radical y. Então a gente pode denominar que x menos y dá qualquer valor, x. Temos aqui, para mostrar a vocês, é este daqui. Veja, eu faço aqui o sinal radical, eu quero denominar a raiz quadrada de 9. Aí, como vocês estão vendo aqui, é 3. Por que 3? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, quando você quiser saber uma raiz quadrada, você procura na tabuada, aí vocês vão ver que um número multiplicado por ele mesmo vai dar um valor, do tipo aqui, 3 vezes 3 foi um número que multiplicou por ele mesmo, que deu 9. A mesma coisa se for o 16 e variável, mas tem uns que não dão certo, que não é raiz quadrada. Mas isso vocês vão aprender ao longo do tempo. Em uma matemática, uma raiz quadrada de um número x é um número que, quando multiplicado por si próprio, é igual a x. Por exemplo, aqui. Digamos que aqui seja um número qualquer. Aqui é um número qualquer, que está representado pela letra x. Um número
Tipo, digamos que y seja o número y multiplicado por y dx. Aí o y é a raiz quadrada de x. A raiz quadrada positiva de um número real e não negativo é simbolizada por esse símbolo aqui, que chamamos de radical, que é o símbolo da raiz quadrada. Por exemplo, a raiz quadrada de 16 é 4, pois 4 vezes 4 é 16. As raízes quadradas são importantes para a resolução de equações quadradas, equações de segundo grau. A extensão da função raiz quadrada a números negativos leva à criação dos números imaginários e ao corpo dos números complexos. O primeiro uso do símbolo da raiz quadrada, que é esse aqui, o radical, remonta ao século XVI. Pense-se que a sua origem está na letra R minúscula, primeira letra de radiz, em latim. Pode também ser uma operação geométrica a partir de um segmento de reta, dado determinar um outro cujo comprimento seja igual à raiz quadrada do inicial. Muito obrigada pela atenção. Fiquem agora com outros duas meninas que vai falar um pouco sobre potenciação. Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda. O meu é Isabela. E como nossos amigos já tinham dito, a gente vai explicar um pouco sobre potenciação. As principais operações são adição, subtração, divisão e multiplicação. Utilizando o processo da multiplicação, podemos encontrar outra operação, a potenciação, que para a realização de seus cálculos é necessário saber multiplicar. Os números envolvidos em uma multiplicação é o produto. Quando os fatores são todos iguais, existe uma forma diferente de fazer a representação dessa multiplicação, que é a potenciação. Temos um exemplo aqui. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. O 2 são todos fatores iguais. Podemos representar a mesma multiplicação da seguinte forma. Aqui. Como eu já havia dito, a gente pode dizer o mesmo processo, ou pode ser 2 elevado, que pode ser também 2 elevado. Como vocês podem ver, 2 elevado a 4 igual a 16. São fatores iguais. Essa representação é conhecida como potenciação. Portanto, sempre que tivermos fatores iguais, podemos montar uma potência. Representamos uma potência da seguinte forma. Aqui. O 5 é a base, o 2 é o expoente e o resultado que dá é a potência. A base sempre será o valor do fator, o expoente é a quantidade de vezes que o fator repete e a potência é o resultado do produto. Potenciação, também chamada de exponenciação, é uma operação usada para indicar a multiplicação de um número por ele mesmo, x vezes. Exemplo de potência. Um número simples multiplicado por ele mesmo, uma vez, deverá elevado ao quadrado. E o termo utilizado para designar quadrado, um número é elevado a 2, no caso. Esse número é colocado em cima do número que deverá ser multiplicado. Como esse daqui, que 5 elevado a 2, aí dá 25. E 8 elevado a 3 dá 512. Atenção, os pontos entre os dois 5 indicam multiplicação.